Antes de o Brasil ser o país que conhecemos, antes das cidades modernas, das estradas e das grandes capitais, tudo começou à beira do mar, em um lugar que misturava beleza, medo, esperança e ambição. Esse lugar era Salvador, a primeira capital do Brasil, uma cidade criada não apenas para morar, mas para controlar, explorar, defender e governar toda uma terra recém-descoberta. A história de Salvador é, na verdade, a história do começo do Brasil como nação. Quando os portugueses chegaram ao território brasileiro no início do século XVI, eles ainda não sabiam exatamente o que fazer com aquela imensa terra. Por muitos anos, o interesse se limitou à extração de uma madeira valiosa, levada em grandes quantidades para a Europa. Mas o tempo passou, outras nações começaram a demonstrar interesse pelo território. E Portugal percebeu que precisava ocupar, proteger e administrar o Brasil de forma mais organizada. Foi então que surgiu a ideia de criar uma capital, um centro de poder que reunisse o governo, a defesa, a economia e a religião. Em 1549, a cidade de Salvador foi oficialmente fundada. Seu nome completo era São Salvador da Baía de Todos os Santos. A escolha do local não foi por acaso. A região possuía um porto natural protegido, terreno alto para a defesa e posição estratégica no litoral. A chegada do primeiro governador marcou o nascimento da capital. Ele trouxe soldados, funcionários, padres, trabalhadores e tudo o que era necessário para transformar aquele ponto no coração administrativo do Brasil. Desde o início, Salvador foi planejada para ser uma cidade dividida entre o alto e o baixo. Em cima, o poder; embaixo, o porto, o comércio, o trabalho pesado. Essa divisão, que ainda existe hoje, começou ali. As primeiras construções surgiram rapidamente. Fortes para proteção, igrejas para espalhar a fé, prédios do governo para impor a autoridade da coroa. Salvador cresceu cercada por muros, sempre sob o medo de ataques de piratas, invasores estrangeiros e revoltas internas. Era uma cidade que vivia em alerta constante. Com o passar dos anos, Salvador se transformou no principal centro de decisões do Brasil. Tudo passava por ela: leis, impostos, comércio, defesa, relações com a Europa. Quem mandava em Salvador, mandava no Brasil. E isso fez da cidade um lugar de disputas, riquezas e também de muita injustiça. A economia da época se apoiava principalmente no cultivo da cana. Grandes fazendas surgiram ao redor da cidade, e com elas veio a necessidade de mão de obra em grande quantidade. Foi assim que milhares de africanos foram trazidos à força para trabalhar como escravizados. Eles construíram ruas, carregaram mercadorias, trabalharam nos campos, nos portos, nas casas e nos engenhos. Salvador se tornou o principal ponto de entrada de africanos no Brasil por muitos séculos. A cidade crescia com o suor e a dor de milhares de pessoas que não tinham escolha. Ao mesmo tempo, surgiam igrejas imponentes, festas religiosas, desfiles, procissões e toda uma vida social rica para a elite. Salvador era ao mesmo tempo uma cidade de esplendor e de sofrimento. Com o passar dos anos, ataques estrangeiros testaram a força da capital. Em determinado momento, forças de outro país chegaram a ocupar a cidade por algum tempo. Isso mostrou a fragilidade do domínio português e fez com que novas fortificações fossem construídas, tornando Salvador uma das cidades mais protegidas da época. A vida na cidade era marcada por contrastes. De um lado, os grandes comerciantes, autoridades, donos de terras e religiosos; do outro, trabalhadores pobres, pessoas escravizadas, indígenas, e todos aqueles que sustentavam a cidade com seu trabalho. As ruas estreitas viam o encontro desses mundos todos os dias. Salvador era também o centro da fé no Brasil colonial. Igrejas surgiam por toda parte. A religião comandava não apenas a vida espiritual, mas também a educação, os costumes e até a política. Festas religiosas misturavam o sagrado com o popular, criando tradições que atravessariam séculos. Ao longo do tempo, a cidade se tornou um dos maiores centros urbanos do continente. Seu porto movimentava riquezas vindas do interior e mercadorias que seguiam para a Europa. Açúcar, ouro, tabaco, tudo passava por ali. Salvador pulsava como o coração do Brasil colonial. Mas junto com a riqueza, também vinham as tensões. Revoltas aconteciam tanto de pessoas escravizadas, quanto de moradores insatisfeitos com os altos impostos e com as decisões vindas de Portugal. A cidade presenciou movimentos de resistência, tentativas de liberdade e confrontos violentos. Você já parou para pensar como teria sido viver em Salvador na época em que o Brasil ainda estava sendo formado? Cercado por incertezas, perigos e mudanças constantes? Com o passar dos séculos, o Brasil mudou. Novas regiões ganharam importância, a economia se espalhou pelo território
e outros centros começaram a crescer. A distância entre Salvador e as áreas mais ricas do país começou a pesar. As decisões demoravam a chegar, as comunicações eram lentas, e o controle a partir da Bahia já não atendia aos interesses da coroa. Foi então que, no século XVIII, a capital do Brasil foi transferida para outra cidade. Salvador deixou de ser a capital, mas jamais deixou de ser uma das cidades mais importantes da história do país. Sua marca já estava gravada em cada parte do Brasil. Mesmo após perder o título de capital, Salvador continuou sendo um centro cultural, religioso e social de enorme relevância. A cidade preservou suas tradições, suas festas, suas músicas, seus ritmos e sua forma única de ser. Misturou heranças europeias, africanas e indígenas de um jeito que não existe em nenhum outro lugar. As ruas da cidade guardam histórias de reis, governadores, comerciantes, pessoas escravizadas, revolucionários, padres e trabalhadores anônimos. Cada pedra, cada praça e cada igreja carrega um pedaço da formação do Brasil. Salvador não foi apenas a primeira capital do Brasil. Foi o ponto de partida de um país inteiro. Dali partiram ordens, riquezas, ideias e também injustiças. Foi onde o Brasil aprendeu a ser governado, para o bem e para o mal. Hoje, quando olhamos para Salvador, vemos uma cidade viva, cheia de cores, sons e histórias. Vemos o passado misturado com o presente, vemos uma cultura forte que resiste ao tempo. E tudo isso começou lá atrás, quando a cidade foi escolhida para ser o coração do Brasil. A história da primeira capital nos mostra que o Brasil nasceu dentro de conflitos, encontros de culturas, sofrimento e também de construção. Nada foi simples. Nada foi rápido. Tudo foi marcado por escolhas que ainda refletem nos dias de hoje. E talvez seja por isso que Salvador seja tão especial. Porque nela estão as raízes do Brasil. Porque nela ecoam vozes do passado que ainda querem ser ouvidas. Porque nela começou uma história que jamais foi interrompida. E agora fica mais uma pergunta para você. Se a capital nunca tivesse saído de Salvador, será que o Brasil seria o mesmo país que conhecemos hoje? A resposta pode nunca ser totalmente conhecida. Mas uma coisa é certa. Entender o passado é a chave para compreender o presente. E a história de Salvador é uma das mais importantes de todas. No próximo vídeo, vamos continuar essa jornada pelo passado e contar a história de outra cidade que também mudou o rumo do Brasil de forma surpreendente.